O senhor se arrepende de ter dito o que disse, né, daquele discurso na tribuna da Câmara, por causa desse retorno, né, desse impacto que teve na sua vida, dessas ameaças que o senhor recebeu, desse ódio todo que o senhor sentiu, que veio contra a sua família? O senhor se arrepende de ter dito aquilo por causa disso, dessas consequências que vieram depois, ou por causa, de fato, do conteúdo daquele discurso? Cortou muito a tua fala, eu não consegui... Tá, eu estou lhe perguntando, repeti-la se o senhor se arrepende de ter dito aquelas palavras na tribuna da Câmara por causa desse impacto que teve na sua vida e na vida da sua família, que, como o senhor está relatando aqui, foi muito negativo, ou o senhor se arrepende daquilo que disse exatamente por causa do conteúdo do que foi dito? Cortou bastante, mas eu consegui entender o contexto da pergunta. Sim, se o seu arrependimento é em cima do conteúdo falado ou em cima dessa resposta virulenta que seguiu contigo e com a sua família? Por favor, repete, eu não consegui entender. A pergunta do PG é a seguinte, né? O senhor se mostra arrependido pra gente aqui todo o tempo. O senhor conseguiu ouvir essa parte agora? O senhor está se mostrando arrependido. Sim. A pergunta do PG é: o arrependimento vem dessa resposta negativa que o senhor recebeu, dessa violência que o senhor recebeu junto com a sua família, ou se o senhor se arrepende do conteúdo que foi dito? Onde está o seu arrependimento? Não, a questão toda, e eu vou ser bem sincero contigo, tá? E aí é isso que me aborrece muito. Eu não quero que vocês fiquem magoados, mas é isso que me aborrece muito com a imprensa, tá? Porque a imprensa, ela tem interesse de vender, né? Ela tem interesse de bope. Nem sempre ela tem interesse de transmitir realmente o fato concreto. Porque o que aconteceu é o seguinte, tá? O relator da comissão processante aqui da Câmara de Vereadores, vereador Edi Carlos, tá, que fez o relatório pela cassação, tá? O relator, ele me fez uma pergunta no dia da oitiva, que foi uma pergunta assim, ó, cabal, né? Cabal. Ele me perguntou: o senhor se arrependeu, vereador, por causa do que aconteceu na imprensa, por causa de toda a manifestação da imprensa nacional, por causa das ameaças para sua família, essas coisas, ou o senhor realmente se arrependeu? Ou foi por causa disso? Essa foi a pergunta que ele me fez. E é exatamente a mesma que a nossa. Exatamente a mesma que a nossa. Parecido. Isso. Aí eu disse para ele: vereador Edi Carlos, o senhor estava presente na sessão do dia 28, quando eu fiz a fala. O senhor sabe muito bem que 2 minutos depois da minha fala, eu me arrependi do que eu tinha dito, porque eu me fraguei que eu tinha falado o que não devia, o que não me representava. Pedi à casa retirar dos anais aquilo que eu tinha falado. Ou seja, aconteceu o arrependimento 2 minutos depois da fala. 20 minutos depois da minha fala, abriu-se o pequeno expediente, onde que eu estava inscrito no pequeno expediente, que a gente tem 5 minutos no pequeno expediente. Eu fui no pequeno expediente e me retratei novamente de uma certa forma. Disse que não era aquilo que eu queria dizer e que aquilo não me representava. Só que a retirada dos anais, o arrependimento 2 minutos depois, a minha fala na tribuna 20 minutos depois. Naquele tempo ali, ninguém sabia o que ia acontecer no país inteiro e na imprensa inteira. Ninguém sabia. Ninguém. E eu deixei claro o meu arrependimento e a minha retratação 2 minutos depois da fala e 20 minutos depois da fala no pequeno expediente. Isso não saiu na imprensa. Por quê? Porque se tivesse saído, todo mundo ia dizer: não, mas isso aí não vai dar nada, o cara já se retratou antes de sair de lá de dentro, entende? Então, por isso que a gente muitas vezes se magoa. Isso não foi usado, tá? Então, é isso que eu tenho para te dizer. O arrependimento aconteceu 2 minutos depois. Vereador, as leis, e o senhor é um vereador e sabe muito bem disso, e a imprensa correm atrás da sociedade. Neste caso, quem pegou a sua fala foi a sociedade. Seria um erro da imprensa não trabalhar em cima disso. E a imprensa não é apenas eu e o PG. A imprensa tem um monte de gente, né? E como o senhor disse, né? E a Rádio Gaúcha, que é representada hoje por mim, pelo PG Potter,
IPG, a gente está fazendo aquilo que é dever da imprensa fazer, e é por isso que o Grupo RBS tem esse tamanho, que essa rádio tem 90 anos de idade. É ouvir as pessoas. O senhor falou que a pergunta cabal foi feita para o senhor lá na oitiva. A pergunta cabal acabou de ser feita aqui pelo PG. Dando oportunidade para o senhor falar, a gente dá oportunidade para a sociedade lhe escutar e tomar as decisões. Então a imprensa é um monte de gente, é um monte de CNPJ e um monte de CPF. E nós aqui da Rádio Gaúcha estamos seguindo uma tradição que é ouvir as pessoas. O senhor na imprensa, numa das maiores do Brasil, numa das maiores rádios do Brasil e, quiçá, do mundo, está falando. Seria problema nosso se a gente não desse espaço para o senhor, não ouvisse o senhor, e agora a gente está ouvindo a versão que o senhor tem para falar disso. Então, assim, a gente fica muito feliz do senhor nos ouvir. O senhor tem, o senhor falar com a gente, quando o Jackson ontem procurou o senhor, né, a gente ficou muito feliz. Muito feliz. O senhor vai falar com a gente e está expondo aqui a sua situação. Então, agora, hoje aqui, pelo menos hoje, nessa entrevista, a imprensa está seguindo o caderninho dela, de que ela tem que ser feita. E agora, milhares de pessoas escutam o senhor agora, nesse exato momento, e escutarão o senhor depois no YouTube e no Spotify. Algum corte dessa entrevista também vai ser feito, porque é o modelo que hoje as coisas se espalham. Então, na verdade, hoje aqui a imprensa está muito correta com o senhor. O senhor está falando tudo que o senhor quer falar e deseja falar aqui, contando a sua história, o seu lado disso tudo, e se mostrou arrependido de algumas coisas aqui,